Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Nelo. Ausente, eu achei que estava aí. Novo, Silvia, Presente. Wellington e o William presente. Sob a proteção de Deus e com a ajuda do corpo técnico da Câmara, eu declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 14 de outubro de 2025, às 19h07. Iremos agora para a leitura do dia com o vereador Wellington. Bom, boa noite a todos. Gostaria de aproveitar que esse mês é o mês de Nossa Senhora Aparecida, né? Mês de outubro, foi agora no domingo, e aproveitar para rezar uma Salve Rainha. Bom, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos e gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, nos mostrai-me Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estamos dando início ao expediente às 19h08. Comunicações diversas não há. Estamos iniciando o expediente do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 41 de 2025. Ofício Gabinete 860-2025, a Sua Excelência Silvia Maria Cui Navarro Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, encaminhamento do projeto de lei 41/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei 41/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Joanópolis para o exercício 2026. Justificativa. Submetemos à elevada apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Joanópolis para o exercício financeiro 2026, em estrito cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem o direito financeiro e orçamentário brasileiro. A apresentação desse projeto de lei constitui a Lei Orçamentária Anual, a LOA, é uma obrigação do Poder Executivo, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988. Este ato não é meramente administrativo, mas sim um pilar fundamental da gestão pública democrática e transparente, configurando-se como uma norma de caráter cogente e anual que estima a receita. Prevê também o montante de recursos que o município espera arrecadar no exercício 2026, com base em análise das tendências econômicas, fiscais, tributárias e observando o princípio da transparência e o contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Fixa a despesa. Autoriza o gasto público discriminado à alocação dos recursos por órgãos, funções e programas em consonância com as metas e prioridades estabelecidas no Plano Plurianual, PPA, e na LDO. A fixação da despesa respeita o princípio da exclusividade, com exceções previstas na lei, e o princípio do equilíbrio orçamentário, de modo que o total de despesa autorizado não exceda a receita estimada. O projeto de lei orçamentária para 2026 prevê dotação específica para o custeio de manutenção de serviços essenciais prestados pelas seguintes entidades, todas reconhecidas como de utilidade pública e parcerias indispensáveis do município. Lar assistencial ao idoso São Vicente de Paula, fundamental para a política de assistência social, garante a proteção e o amparo aos idosos de Joanópolis em regime de longa permanência. 2. Santa Casa Misericórdia de Joanópolis, entidade crucial na área da saúde, responsável pelo atendimento hospitalar de urgência e emergência e pela prestação de serviços de média complexidade, sendo a principal referência de saúde no município. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piracaia, a PAI, garante o atendimento especializado de educação, assistência social às pessoas especiais do nosso município, promovendo sua inclusão e desenvolvimento. 4. Obra Social São João Batista,
e Projeto Acolher, instituições que desempenham papel vital na assistência social, oferecendo programas e projetos. A Associação para o Desenvolvimento de Joanópolis, PROJOA, atua no fomento e desenvolvimento de atividade de interesse público que se alinha aos objetivos estratégicos do município. Clube da Melhor Idade promove qualidade de vida e o bem-estar da população idosa por meio de atividades culturais, esportivas e da convivência, contribuindo para o envelhecimento ativo e saudável. 7. Centro de Proteção e Defesa Animal Paraíso da Cacau e Companheiros colabora com a causa da saúde pública e proteção animal, atuando no resgate, tratamento e controle populacional dos animais abandonados. Excelentíssimos vereadores, a aprovação desse projeto de lei que institui a Lei Orçamentária Anual, LOA, para 2026, é imperativa. Este é um instrumento legal que garante a continuidade e legalidade da gestão municipal, assegurando o financiamento dos serviços públicos municipais. Excelentíssima senhora presidente, eu peço aqui a dispensa de leitura pelo projeto, constei acho que mais de 200, 300 páginas aqui. Coloco a dispensa de leitura em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. Foi aprovada a dispensa de leitura. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? Então, o projeto ficará paralisado para a realização da audiência pública. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 44 de 2025. Conseguindo a presença do secretário de governo, o senhor Giovanni Tafuri. Encaminhamento do projeto de lei 44/2025, senhora presidente, vem por meio desse respeitosamente encaminhar a Vossa Excelência para exame de deliberação da Igreja Câmara Municipal, o projeto de lei 44/2025, que acrescenta dispositivos no artigo 18 da Lei 2.229, de 24, LDO 2025, para incluir autorização de criação de empregos públicos, como os de terapeuta ocupacional, médico, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, coordenador de educação especial e majoração de empregos já existentes e dá outras providências. Justificativa? A proposição de um projeto de lei de autoria do Executivo para alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 visa incluir autorização para a criação de empregos públicos de terapeuta ocupacional, médico, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, coordenador de educação especial, além da majoração do número de vagas de cargos existentes, com aumento de 2 vagas do emprego público de fonoaudiólogo, 2 vagas de emprego público de assistente social e mais 1 vaga do emprego público de fisioterapeuta, em estrito respeito às normas constitucionais, especialmente o artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal. O planejamento é um pilar fundamental da administração pública, exigindo que a gestão seja prospectiva e capaz de antever e mitigar possíveis entraves à eficiência do serviço. Ao buscar a inclusão expressa na LDO, o Executivo demonstra o devido respeito às normas constitucionais, reconhecendo a imperatividade da autorização legislativa para qualquer alteração que impacte a estrutura de pessoal. Essa formalidade não apenas confere a necessária juridicidade à medida, mas também promove a transparência e o controle sobre a gestão dos recursos humanos, assegurando que tais alterações sejam realizadas dentro de um arcabouço legal pré-estabelecido devidamente planejado. Projeto de Lei 44, 9 de outubro de 2025. Acrescenta dispositivos no artigo 18 da Lei 2.229, 2024, LDO 2025, para incluir autorização de criação de empregos públicos, como os de terapeuta ocupacional, médico, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, coordenador de educação especial e majoração de empregos já existentes e dá outras providências. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, nos usa de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, insere-se um novo parágrafo no artigo 18 da Lei 2.229, 24, com a seguinte redação. Parágrafo 10º. Fica autorizada a criação de 2 empregos públicos de carreira de neuropsicólogo, 1 emprego público de carreira de médico neuropsiquiatra, 2 empregos públicos de carreira de terapeuta ocupacional, 1 emprego público de psicopedagogo, 1 emprego público de coordenador de educação especial, majoração de 2 vagas para o emprego público de fonoaudiólogo, majoração de 3 vagas para o emprego público de assistente social e majoração de 1 vaga para o emprego público de fisioterapeuta. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de publicação, Joanópolis, 10 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto?
Então, o projeto seguirá a sua tramitação regimental. Solicito ao secretário que faça a leitura dos ofícios. Ofício do Gabinete 871/2025, a minha resposta ao requerimento 101/2025. Silvia. Ofício do Gabinete 892/2025, encaminha balancete analítico de despesas e receitas e despesas municipais, referente ao mês de setembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre os ofícios? Estamos dando início ao expediente do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 106 de 2025. Requerimento 106 de 2025, Wellington Cunha, vereador, exercício junto à Câmara Municipal, usando suas atribuições legais, requer que seja enviado cópia digital na íntegra dos processos abaixo. Primeiro, processo manutenção da frota, pregão eletrônico, número da licitação 41/2025, edital número 51, número do processo 90. Processo terceirização da frota da saúde, pregão eletrônico, número da licitação 33/2025, edital número 41, número do processo 76. Parque da Criança, concorrência eletrônica, número da licitação 6/2025, edital número 42, número do processo 77. Pavimentação do acesso à extrema, concorrência pública, número de licitação 3/2025, edital número 26, número do processo 45. 5 núcleos, concorrência eletrônica, número da licitação 4/2025, edital número 27, número do processo 46. Requer ainda a cópia digital de todos os contratos de locações de imóveis. Justificativa, cuide-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais explicações serão desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 9 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Wellington. Bom, boa noite a todos. Antes que eu seja criticado por algumas pessoas que falam, está pedindo excesso, é para travar, não é para travar nada de nenhum setor da prefeitura. É que o problema é o seguinte, hoje, se a gente entrar para fiscalizar um contrato da administração, a gente não tem acesso pelo site. A gente não tem acesso ao contrato, não tem acesso a nenhum aditivo. A ata, a gente não tem acesso. Então, o que a gente tem acesso é apenas ao edital de licitação. E acaba por isso mesmo. Então, a gente precisa de mais informações no site da transparência. Assim, não precisamos fazer esses pedidos. Como ainda não tem, a gente precisa tem essa necessidade de pedir o processo na íntegra para ser analisado todo no contexto, como há algumas denúncias acerca desses projetos. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, a votação será nominal, precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para votação. Nelo. Ausente, desculpa, gente. Novo. Wellington. William favorável. Quinho. Capitão. Irineu. Carneiro. Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 107 de 2025. Requerimento 107/2025, Wellington Cunha, vereador, exercício junto à Câmara Municipal, usando suas atribuições legais, você quer que seja enviado um relatório detalhado sobre a destinação da raspa de asfalto retirado da Estrada da Cachoeira, incluindo o planejamento de uso de todo o material. Justificativa, cuide-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal, demais explicações serão desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 9 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Com a palavra, vereador Wellington. Bom, venho fazer esse pedido porque a gente sabe o quanto é valioso a raspa de asfalto no nosso município, né? Todas as estradas rurais carecem desse material, é um material que dá resultado, que resolve o problema, não gera barro, é ótimo para aderência, mas assim, houve denúncias que esse material está sendo desviado e até utilizado em áreas particulares. Então eu quero saber aonde está sendo destinado todo esse material de raspa de asfalto. Porque, mas é um descarte. Não é material de descarte. É material que as prefeituras querem até comprar. Então, temos que cair em cima, fazer essa fiscalização, saber aonde está sendo utilizado esse tipo de material.
Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestação, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para votação. Nela ausente, Novo, Wellington, William favorável, Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 108 de 2025. Requerimento 108, 2025, Ezequiel Correia de Matos, vereador existente da Câmara Municipal de Joanópolis, São Paulo, nos termos de suas atribuições legais, requer que sejam prestadas informações sobre as contratações da Secretaria Municipal de Obras, quais sejam: 1. Informar se houve, no período compreendido entre janeiro de 2025 até a presente data, a contratação de engenheiro ou arquiteto para a elaboração de projetos técnicos, estruturais, urbanísticos ou de qualquer outra natureza no âmbito da Prefeitura Municipal de Joanópolis. Em caso afirmativo, especificar nome completo do profissional contratado, número de contrato administrativo firmado, objeto detalhado do contrato, incluindo o escopo do serviço prestado, valor total contratado e forma de pagamento, prazo de vigência contratual, processo licitatório correspondente, modalidade, número e data. 2. Solicite que as informações sejam encaminhadas em cópia reprográfica ou digital de forma legível e completa. Justificativa: o presente requerimento tem como objetivo exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo, garantindo transparência nos gastos públicos e o cumprimento dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência na administração municipal. Demais explicações sendo necessárias, sendo desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 13 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal, precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Nela ausente, Novo, Wellington, William favorável, Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 109 de 2025. Requerimento 109 de 2025, Ezequiel Correia de Matos, vereador decidido da Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, requer que sejam prestadas informações detalhadas sobre os gastos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o período de janeiro de 2025 até a presente data. Quais sejam: 1. Relação completa de todas as despesas realizadas pela Secretaria, discriminando: 1. Gasto com combustível, especificando veículos e valores mensais. Gasto com mecânica, manutenção de veículos e equipamentos. 3. Demais despesas operacionais, materiais, serviços, diárias, entre outros. 4. Cópia das notas fiscais, contratos e comprovando de pagamento referente a todas as despesas do período. Justificativa: o presente requerimento tem por finalidade exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo, garantindo a transparência e o uso correto dos recursos públicos destinados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Demais explicações necessárias são desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 13 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Quinho. Presidente, boa noite. O requerimento não é que você é contra o prefeito, que você não está na base do prefeito. Requerimento faz parte dessa casa fazer a fiscalização, e é isso que eu vim para fazer aqui. Em toda a secretaria, estarei fazendo requerimento, sim, para saber como está os trâmites. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo mais manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Nela ausente, Novo, Wellington, William favorável, Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da moção número 46 de 2025 do vereador Novo e do vereador Wellington. Moção 46, 2025, Renato Carlos Nascimento, Wellington Cunha, vereadores decidindo a esta respeitável Casa Legislativa, usando suas faculdades regimentais, apresenta moção de congratulações e aplausos ao jovem Andrew Gustavo Santos Mota, pela conquista do título de campeão paulista de boxe, destacando seu talento, dedicação e espírito esportivo. A Câmara Municipal
estende também seus cumprimentos à Escola de Boxe Sanches, reconhecendo o empenho e a excelência técnica que contribuíram decisivamente para essa importante vitória. O resultado alcançado é reflexo de um trabalho sério e comprometido desenvolvido nesta escola, que honra o nome do município no cenário esportivo estadual. Destaca-se ainda o papel fundamental da equipe de apoio composta por Francisco Abel da Silva Sanches, Ana Maiara de Oliveira Padilha Sanches e Edson Santos Mota, Rincon, cuja dedicação e suporte técnico foram essenciais para o desenvolvimento e o desempenho do atleta. O comprometimento desses profissionais reforça o valor do trabalho coletivo na formação de campeões e na promoção do esporte como instrumento de transformação social. Diante do exposto, requer-se, após discutida, votada e aprovada, esta moção seja encaminhada aos homenageados como expressão do reconhecimento público e dos aplausos desta Casa Legislativa pela vitória alcançada e pelo exemplo de superação e dedicação que inspira toda a comunidade. Joanópolis, 13 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre a moção? Com a palavra, vereador Novo. Na vista, né? Boa noite a todos, vereadores, a presidência, ouvintes, o público. Queria parabenizar o Dudu, que foi campeão paulista lá, aos demais ali, ó, Gabriel, Miguel e Murilo. E a dedicação de vocês e essa paixão pelo esporte são exemplos para todos nós joanopolenses. Então, representando a nós, Joanópolis, lá fora. Agradecer também a Escola Sanches, de boxe, que está mostrando esses talentos para nós aí, né? E a garra dessa criançada. E desejo também sucesso em todos os futuros e desafios conquistados. Vocês são campeões dentro e fora do ringue. Parabéns ao Dudu, mais uma vez, o Gabriel, Miguel e Murilo. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Wellington. Vocês já estão ficando acostumados já com o caminho da Câmara, né? E eu fico feliz com isso. Se Deus quiser, logo, logo o Gabriel vai ser o próximo, viu, Gabriel? Tenho certeza, estamos na torcida. Rapaziada, eu fico muito feliz, de verdade, mesmo, estar podendo fazer essa homenagem junto com o Novo para vocês. Eu venho acompanhar, não venho que eu sou, é mentira também, né? Não sou um aluno tão dedicado mais ultimamente, né, Chiquinho? Então, falar que eu venho acompanhando nos últimos tempos é mentira, viu? Mas eu sempre acompanhei o empenho, a dedicação de vocês. E eu sei o quanto é árduo, eu sei o quanto é difícil para vocês ali, porque não é só o treino, não é só aquilo que vocês se dedicam ali. Vocês têm muita coisa, que nem o Rincon mesmo. O Rincon acorda de madrugada, dorme de madrugada, vira a noite trabalhando, sempre está ali, e naquela correria, a Maiara ajudando também. Então a gente pode falar que a escola de boxe se tornou uma grande família, né? Hoje a união ali da escola do Chiquinho aí, que, cara, há pouquíssimo tempo já trouxe tantas estrelas assim, e é só o começo ainda. Se Deus quiser, é só o começo. Vocês são o início de um grande sucesso que a gente vai ter para Joanópolis. Eu tenho certeza que nós vamos despontar muito ainda no boxe, graças a vocês. Se Deus quiser, eu também vou. O Popó aposentou agora, né? Tá com uma vaga ali, eu vou buscar o cinturão também. E pessoal, se Deus quiser, sabe o que eu fico imaginando? Eu até estava pensando, quem sabe a gente ter condições de, em breve, fazer um campeonato aqui em Joanópolis também, né? A gente conseguir, com o apoio da prefeitura, a gente pedir aí a organização, sei lá, utilizar a quadra, alugar um ringue profissional, trazer o pessoal para conhecer Joanópolis também, é sempre importante, né? E, rapaziada, vocês estão competindo, parabéns por representar a nossa cidade. Aqui a gente só tem a agradecer vocês por estar levando o nosso nome para tudo quanto é canto. Hoje o pessoal está com medo do Joanopolense. Tinha medo do lobisomem, agora tem medo do pessoal da equipe da escola de boxe do Chiquinho. Pessoal, Deus abençoe vocês, contem sempre com a gente e vamos junto nessa caminhada e em breve estou de volta. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Quinho. Bom, quero agradecer aqui o professor Chiquinho, estou vendo a batalha dele aí, acompanhando de perto, essa garotada aí que tem futuro pela frente. Esperamos que nós, poder público, podemos valorizar cada vez mais vocês. Eu quero agradecer ao vereador Novo pelo projeto do Bolsa Atleta, que vai incentivar muito vocês aqui para frente. E é isso que nós estamos fazendo nessa casa, sempre buscando valorizar vocês. Parabéns, sucesso, viu? Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo mais manifestações, a moção está em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A moção foi aprovada por 7 votos. Convido então agora os homenageados para receberem sua moção em mãos. Pessoal, boa noite a todos. Não vou tomar muito tempo, né? Porque cada um tem seus compromissos aqui. A gente também tem que dar aula daqui a pouco também de novo, né? Primeiramente, agradecer a Deus, porque Deus que colocou essa academia e os meus alunos lá para a gente mostrar o nosso trabalho, poder apresentar o boxe para a sociedade, que não tinha aqui. Então, uma oportunidade que Deus colocou na minha vida, na vida da minha esposa, e a gente abraçou isso e quer fazer o nosso melhor e o melhor para todos. Falando do evento, né, do campeonato em si, a gente já vem se dedicando há algum tempo, já vem trabalhando para isso, né? Até na reunião que teve aqui com o Novo, né, com o Hélito, com relação ao Bolsa Atleta, eu falei que a nossa academia hoje é uma academia filiada à Federação do Estado de São Paulo. Só por isso tem essas oportunidades desses campeonatos. Então é importante esse vínculo da forma correta, né? Desde quando eu abri eu tenho isso, né? Procurei me aperfeiçoar como treinador, como professor, passar o melhor conhecimento para os meus meninos. E aí gerou a possibilidade da disputa de campeonatos importantes, né? Destacar aí o Gabriel, né? Foi em março disputar o Campeonato Paulista, acabou perdendo, mas era um primeiro passo para a gente. E agora houve essa possibilidade novamente do Campeonato Paulista Infantil, dentro de um evento que chama Circuito Escolar, que é um evento promovido pela FEDESP, que é a Federação do Desporto, que envolve todas as atividades escolares, e aí o boxe entrou esse ano dentro das modalidades, então foi um evento bem bacana. E com isso o Andrew, nosso Dudu, conseguiu aí a conquista do Campeonato Paulista Infantil. Então hoje, na categoria dele, é o melhor do estado, podendo representar a nossa cidade, a nossa academia. Então isso para nós foi uma vitória muito grande. Dentro também desse evento teve a participação dos 2 meninos lá, os infantis, os mirins, né, que é de 8 a 12 anos, então foi uma participação muito boa. Então mostra que a gente está trazendo essa criançada também. Daqui a pouco eles estão disputando campeonatos maiores, mais importantes. Teve a participação do meu filho também, ganhou na primeira rodada, acabou perdendo na semifinal, mas o esporte é isso, né? Então representou a nossa cidade, a nossa academia lá nesse evento. A gente tem bastante coisa para falar, né? Eu queria falar sempre bastante, né? Aí, na última reunião que teve aqui, né, com relação ao Bolsa Atleta, até o pessoal falou das verbas, né, que são destinadas para o esporte.
que eu sei que a cidade tem outros compromissos, outras coisas, tem a educação, tem a saúde, tem tudo, mas que as pessoas possam olhar para o esporte com carinho a mais, com amor a mais, porque o esporte, além de ter o poder de transformar de fato a vida das pessoas, pode tirar a pessoa de uma doença física, de uma doença psicológica, pode melhorar a criança na escola. Então, eu apoiando, investindo no esporte, eu diminuo problemas de saúde, eu diminuo os problemas que tem dentro da escola, com educação a mais, com respeito a mais, que é o que eu prego lá, né? Na minha academia eu sou até chato, a criançada vai entrar, limpa o pé, todos. A criançada não fala um palavrão lá dentro, todos têm que cumprimentar todo mundo. Toda quinta-feira a gente canta o hino nacional. Então é uma coisa que eu quero fazer isso aí mesmo, para que possa mudar a vida das pessoas, e não só mudar, é o boxe, não, é o boxe, não. É uma modalidade que é muito legal, histórica, tem muitos anos, e que a gente possa usar isso aí para transformar de fato a vida das pessoas. Então, conto sempre com o apoio do poder público aqui, de todos vocês, né, para que a gente possa conquistar as coisas, possa conseguir. A gente não faz nada sozinho, né? Agora, graças a Deus, aprovou esse Bolsa Atleta, né? Que a gente possa ter um ou outro atleta nosso contemplado com isso, que eu acho que vai ser importante. Tudo gera gasto, gasto de transporte, gasto com alimentação, enfim. E como eu disse da outra vez, a gente não consegue nada. Já estou aqui para agradecer a todos os empresários aí da nossa cidade que nos ajudam diariamente, né? Tem aqui o próprio Novo, o Miltinho está ali, queria agradecer. Posso falar e acabar esquecendo de alguém, então, todos os empresários que nos ajudam, e a escola Vicente, a Escola Bahia, a Escola Coronel, que também nos ajudou nesse circuito escolar. Então é isso, pessoal, muito obrigado mesmo de coração. O Hélito falou de fazer um evento, né, para o boxe aqui. Eu já tive o convite direto do presidente da federação, então ele quer fazer nas cidades menores também, desde que a prefeitura possa colaborar com, ajudar com quadra, cedendo ambulância, médico que precisa. Então, se a gente possa trazer esse tipo de esporte para a nossa cidade, eu conto com o apoio de todos para a gente conseguir revolucionar mesmo, né? O boxe hoje é muito forte na capital, mas que a gente possa os interiores ficar mais forte, com isso trazer mais jovens, levar os jovens para o caminho correto, que hoje está complicado, a questão de droga, bebida, né? A internet, então que os jovens possam se voltar mais para o esporte e ter uma vida melhor, uma educação melhor, um respeito maior com a família e com a sociedade em si. Tá joia? Obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade aqui e muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 77/2025, novo ao prefeito, indica que seja providenciada a manutenção e a limpeza da rua Floriza Olhos Sanches. Indicação 78/2025, novo ao prefeito, indica que seja adotadas providências necessárias para o conserto da grade e proteção do centro do idoso. Indicação 79/2025 ao prefeito, verificar a possibilidade da criação do programa Cultura da Praça com o objetivo de promover apresentações artísticas de músicos populares como violeiros, cantores e grupos regionais em espaços públicos, especialmente nos dias de feira livre e eventos comunitários. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Então, não havendo manifestação, as indicações serão devidamente encaminhadas. Continuidade do expediente do Poder Legislativo. Daremos sequência ao expediente do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 110 de 2025 do vereador Quinho. Requerimento 110/2025, Ezequiel Correia de Matos, vereador existente da Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de atribuições legais, se quer que sejam prestadas informações sobre o andamento da documentação das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Justificativa: é fundamental que os cidadãos tenham acesso às informações sobre o andamento da documentação de suas casas. Demais explicações, se necessárias, são desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 13 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Com a palavra, vereador Quinho. Bom, presidente, esse requerimento que eu faço lá do programa Minha Casa Minha Vida, eu que acompanho de perto a luta daqueles ganhadores,
e eu venho cobrando o secretário de obras para que ele entregue a documentação lá do Minha Casa Minha Vida, e até agora não teve resposta, não dá resposta para essa casa. Esse requerimento eu faço para ter, quero ver se ele não vai responder de novo. Aí a gente vai tomar as outras atitudes mais cabíveis. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo mais manifestações, nós passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Nelo ausente. Novo. Wellington. William favorável. Quinho. Capitão. Irineu. Carneiro. Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 111 de 2025 do vereador Quinho. Requerimento 111 de 2025. Ezequiel Correia de Matos, vereador, exerce junto à Câmara Municipal de Joanópolis, nos termos de suas atribuições legais, com relação à contratação de estagiários na Prefeitura Municipal de Joanópolis, requer que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Informar o número total de estagiários atualmente vinculados à Prefeitura Municipal, discriminando quantos são de nível médio, quantos são de nível superior, em quais secretarias ou departamentos estão lotados. 2. Informar o valor mensal da bolsa estágio para cada estagiário. 3. Informar o fundamento legal utilizado para a definição do valor da bolsa estágio. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo promover a transparência na gestão pública, fiscalização e fiscalizar a aplicação dos recursos municipais, especialmente no que tange a contratação de estagiários pela Prefeitura Municipal. A atuação dos estagiários é relevante para o funcionamento da administração pública, sendo essencial compreender a distribuição desses profissionais, os valores investidos e fundamentos legais que amparam essa política. A obtenção dessas informações permitirá ao Poder Legislativo avaliar a conformidade das contratações com a legislação vigente, além de contribuir para o aprimoramento das ações de controle e fiscalização, assegurando que os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência sejam devidamente observados. Demais explicações necessárias são desenvolvidas em plenário, Joanópolis, 13 de outubro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, vereador Quinho. Esse requerimento que eu faço é mais para a defesa dos nossos estagiários, que ganha muito pouco, o salário é pouco, o subsídio é pouco, então nós vamos ver se a gente consegue melhorar. E após a resposta desse requerimento, eu já protocolei um projeto de lei nessa casa, que o estagiário agora na nossa prefeitura tem que ser pelo mérito. Porque às vezes a indicação de vereador, a indicação acaba virando uma politicagem em cima dessas pessoas que merecem ser respeitado e ter o respeito dessa casa. Mais algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo mais manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para a sua rejeição. Solicito ao secretário que faça a chamada para a votação. Nelo ausente. Novo. Wellington. William favorável. Quinho. Capitão. Irineu. Carneiro e Silvia. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Passaremos agora ao tema livre. Com a palavra, vereador Novo. Boa noite mais uma vez. Falar mais uma vez, acho que é a quarta sessão que estou falando dessa massa asfáltica, não chega nunca. Tá lá no Valdeci, lá uma cratera, lá nos Pires, lá também tá feia a estrada lá. Vamos ver, né? Tem mais 6 sessões para acabar o ano. Não é possível não chegar nessa massa asfáltica. Tem um bairro também, lá no antigo Picador, lá, também abandonado, precisa de limpeza lá. E arrumar o calçamento também. Deixar um abraço pro Topão lá. Ele que pediu para mim lá, que tá muito feio lá. Na grade do centro idoso também, arrumar aquelas grades lá que tá caindo, tá enferrujando, dar a manutenção que precisa. O secretário Juninho veio isso para nós, né? Agora do secretário Leonardo, do bar lá da quadra, do campo lá, terminar logo para o cara que ganhou a licitação, pegar para funcionar, que tá faltando umas coisas, pouca coisa. O menino já pode entrar lá para seguir em frente.
Também, dando 10 meses, nada foi feito na quadra de bocha lá no Bela Vista. É coisa simples, vai entrar 10 meses, daqui a pouco vai varar o ano e nada. De arrumar lá, está lá a quadra de bocha desativada. E a promessa de ter arrumado aquilo. Vai entrar 10 meses, vamos ver se até o final do ano arruma. Deixar também meus sentimentos para o Perninha, que eu, antes da sessão, passei lá, eu vi a casa dele sendo derrubada, que já cortou meu coração. Deixar meus sentimentos, que é um sonho que está indo embora. Só essa é a minha palavra. Passo a presidência para o vereador Capitão Solano. Com a palavra, tema livre, vereadora Silvia Navarro. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje, aos meus colegas aqui de trabalho. Bom, eu gostaria de explicar 2 projetos importantes que vieram para a leitura hoje. Vou falar primeiro sobre o projeto de lei número 44 de 2025, que acrescenta dispositivo à LDO desse ano de 2025, que é para incluir a autorização e a criação de empregos públicos, como terapeuta ocupacional, médico, neuropsiquiatra, neuropsicólogo, coordenador de educação especial e a majoração de empregos existentes e da outras providências. Essa proposta do Executivo, da Prefeitura, ela busca alterar a LDO desse ano para permitir a criação de empregos públicos de terapia, médico, neuropsiquiatra, psicólogo, coordenador de educação especial, além de ampliar vagas para fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas. Essa iniciativa, ela respeita a Constituição Federal e reforça o compromisso da gestão com planejamento responsável, garantindo que essas mudanças na estrutura de pessoal sejam feitas com respaldo legal e transparência para a melhoria do serviço público. E gostaria também de falar sobre o projeto de lei número 41 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2026. O orçamento do município de Joanópolis é um instrumento importante de planejamento financeiro para a administração. Ele define o quanto a prefeitura espera arrecadar em receitas, como impostos, transferências, e quanto está autorizada a gastar em serviços e investimentos ao longo do ano. Mais do que uma formalidade, o orçamento é uma ferramenta legal e democrática que garante que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e transparência. A elaboração é feita pelo Poder Executivo com base em estudos sobre a realidade econômica e social dos municípios. Só que é preciso, para que isso aconteça, que a Câmara Municipal, que nós, vereadores, aprovamos esse projeto. O orçamento para o ano de 2026, ele contempla áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, cultura e proteção animal, alinhados com o PPA, o Plano Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em Joanópolis, o orçamento também garante apoio a entidades reconhecidas, como foi dito na leitura, que são conhecidas como utilidade pública, que prestam serviços fundamentais à população, como o Lar São Vicente de Paula, a Santa Casa, a APAI de Piracaia, obrigada, e o Centro da Melhor Idade de Joanópolis. De forma, o orçamento municipal não apenas organiza as finanças da cidade, mas também assegura que esses recursos cheguem aonde é mais necessário. Inclusive, no dia 30 de outubro agora, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal, nós faremos uma audiência pública, para debatermos esse projeto. Então, é importante a participação de todos nesse dia da audiência pública. Por enquanto é só. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Wellington Cunha. Repasso a presidência, a vereadora Silvia Navarro.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Acredito que não vai dar para eu falar aqui tudo, mas qualquer coisa, se eu não conseguir, eu termino nas considerações finais. Bom, pessoal, muito vez se falando nesse último tempo, está comentando agora com o Carneiro sobre isso, sobre uma polêmica, vamos dizer assim, que surgiu a respeito da terceirização da frota da saúde, né? Vieram falando a respeito que vão tirar os funcionários da saúde e mandar para garagem ou mandar para outros lugares. Alguns motoristas até me procuraram e eu pedi uma reunião e fui conversar com a secretária de saúde. E ela me contou a maneira que estão planejando. Em nenhum momento ela falou que vai tirar os funcionários da saúde. Vão permanecer no mesmo serviço que estão. Essa foi a notícia que ela me deu, uma notícia que eu fiquei satisfeito. E ela estava explicando o motivo pelo qual está sendo necessário fazer essa terceirização. Hoje, a despesa está muito alta, e a gente viu mesmo que está muito alta lá, vários carros parados, vários veículos parados fazendo manutenção, e o problema maior está sendo a hora extra de apontamento do Tribunal de Contas, e isso é fato, a gente sabe que vem reiteradamente apontando o Tribunal de Contas. Ela estava contando até de um caso que aconteceu agora recentemente, um motorista fez em um dia 10 horas extra, em um dia só. Então, olhe bem, de 8 horas trabalhadas, ele trabalhou 18 horas. Então, é um apontamento reiterado do Tribunal de Contas, então eu compreendi qual que é a necessidade e, para mim, faz total sentido, analisando por essa ótica. Lógico que meu pai era motorista da saúde, a gente sabe, né, que é importante, né, conseguir ganhar um pouquinho a mais, a gente sabe que o salário é baixo, mas tem que estar dentro da legalidade também, né? Não adianta a gente cobrar aqui para que exigir para que pague 10, 8, 6 horas extras, sendo que o que é permitido por lei é no máximo fazer 2 horas extras por dia, né? Então, a gente tem que prezar aqui pelo que é certo, pelo que é justo, e eu acho que a terceirização vai ser necessária. E não só da saúde. Eu digo mais, eu acho que a terceirização hoje ela veio para ficar. Porque pensar a dor de cabeça que nós estamos tendo, Carneiro, com essa manutenção, principalmente, que eu já vou entrar nesse assunto, que foi a questão da 1001, que tanto se criticou aqui no começo do ano, né, Carneiro? Logo no início, mês de janeiro, já tinha a CEI, né, alguns chamam de CPI, né, mas uma CEI aqui dentro, exatamente a respeito dessa tal de 1001. Houve uma nova licitação, não mudaram os moldes da licitação, e o que aconteceu? Quem ganhou? Novamente, não é 1001 agora, a 1001 está na rua X, número 100. Essa empresa está na mesma rua, número 102, vizinho, Carneiro. Que coincidência, não? Nossa, mas como que pode? É um mundo pequeno, não? Do nada o vizinho da 1001 ganhou a licitação daqui. Incrível, é muita coincidência. O mundo é desse tamanho mesmo, né? Pode fazer nada de errado porque todo mundo descobre. Então, pessoal, até eu solicitei aqui o processo na íntegra por conta disso. E aqui eu falo, houve sim uma omissão, e eu não sei, eu acredito que não veio da secretaria, do departamento de licitações, porque não sou ele que elaboram todo esse estudo. O estudo que foi feito para chegar na secretaria, no departamento de licitação, foi muito mal feito. Hoje, até à tarde, eu estava fazendo uma reunião com o André Rogério lá em Piracaia, com o prefeito, e a gente estava comentando exatamente sobre isso. Como que é feito? Todas as cidades da região fazem do mesmo molde, só Joanópolis não faz. E já foi falado para ser alterado. Como que faz? Credenciamento de oficina mecânica. É a mesma coisa do combustível. Faz o credenciamento, tem um cartão, tem um sistema hoje integrado do valor de tabela, de horário, de peça, tudo mais. Você faz aonde está dentro do valor do mercado. Simples, resolvido. E aí eu pergunto, Carneiro, cadê no passado? Até vou falar um pouco da Silvia aqui, Silvia. No passado, eu lembro aqui, na gestão passada, foi apontado por um vídeo que a presidente, à época, fez, que é a respeito, por exemplo, dos uniformes. Que, na época, o que aconteceu? A empresa de Joanópolis, que tinha condição, não participou da licitação, uma empresa de fora ganhou. A mesma coisa foi do ponto de ônibus. Ponto de ônibus, na época, temos pedreiro, temos empreiteiros, foi apontado. Cadê a oportunidade para o pessoal de Joanópolis? E agora eu lhe pergunto, cadê a oportunidade para o pessoal de Joanópolis? Não tem uma oficina mecânica que consegue prestar? Muito pelo contrário. A forma que foi feita uma licitação global, onde a pessoa tem que ter uma oficina que mexe com moto, com carro, com van, com caminhão, com trator, com máquina, com tudo. Centralizaram a licitação. Isso vedando a participação de qualquer empresa que seja de Joanópolis. Nenhuma empresa tinha chance de ganhar aqui em Joanópolis, porque a gente sabe, nenhuma empresa aqui em Joanópolis presta total desse serviço. Então, foi uma licitação muito mal elaborada. Não sei se foi direcionada até para alguém de fora, porque para cá não foi.
Se a gente sabe que a licitação, olhando para ela, a gente fala, ó, olhando, nenhuma empresa de Joanópolis presta. Então, presume-se que a administração se recusou de contratar uma empresa de Joanópolis. Porque se não tinha possibilidade de nenhuma empresa daqui executar o serviço, naquele formato, naquele molde, então agora eu pergunto, cadê a oportunidade que tanto se falou para o joanopolense? Hoje, a gente vê uma perseguição aqui em tantas empresas de Joanópolis, e agora estão proibindo empresas de Joanópolis de participar de licitação. Porque para mim essa é uma proibição. Você fazer tão rígido que nenhuma empresa consegue atender o edital, para mim isso é uma proibição. Então o dinheiro que ia girar aqui na cidade, a partir de agora, vai girar fora. Em vez de fazer uma licitação, limitar, vamos fazer uma metragem, pelo menos a oficina mecânica esteja do centro da cidade a 10 km, 15 km, ou fazer por cartão de credenciamento, as empresas credenciadas podem prestar serviço. Não. Fecharam tanto a licitação, mas tanto, que ninguém pôde participar. Então, tive bastante queixa aqui de pessoas, empresários na cidade, empresários que trabalham, que geram emprego, geram renda, que contribuem para o município, e muitos que me procuraram ainda apoiaram essa gestão. E não que tenha que ser direcionado para apoiadores do prefeito, não é isso que eu estou falando. Mas falar de gerar oportunidade de investimento e renda aqui na cidade. Porque é uma licitação, gente, de mais de 5 milhões de reais. Não é uma licitação de 300 e 400 mil, que já é alto. Estamos falando de 5 milhões de reais que estamos mandando para fora de Joanópolis por ano. Então, eu deixo aqui essa observação ao prefeito para que ele trate com mais carinho, mas na verdade, eu vou até falar para vocês, não é o prefeito. Eu tenho certeza que não passou pelo Cristiano, porque o Cristiano, ele deixa a assinatura digital para o chefe de gabinete dele, que é o Giovanni, e eu tenho certeza que isso foi centralizado com o Giovanni e foi ele que fez essas alterações. Porque eu vejo hoje a equipe de licitação com uma equipe fantástica, dedicada, mas esse processo ficou por meses e meses paralisado com o chefe de gabinete, e nós sabemos disso. Veio-se feito às pressas, e às pressas deu-se o quê? Um presente que logo, o Adalto teve um presente ali no comecinho de janeiro, de uma CPI, analisando isso daí, e provavelmente, logo vai ter uma CPI fiscalizando esse atual prefeito. Uma pena, porque não deveria cair nesse ponto. Bom, eu tenho mais alguns assuntos, vou falar no final. Com a palavra, vereador William. Uma boa noite a todos, mesa, excelentíssimo senhor presidente, aos nobres pares, ao público que nos assiste, aos que estão aqui. Eu venho começar falando um pouquinho aqui sobre a comemoração que teve do Dia do Idoso, aonde estivemos aqui na Câmara, né, foi um momento, né, de homenagear as pessoas, né, que foi aqui uma organização do pastor Cláudio, juntamente com a Igreja Metodista Wesleyana e o Clube da Melhor Idade, aonde pudemos aqui, né, ter uma palestra, tivemos aqui, né, uma comemoração, né, que nós hoje, né, não posso dizer que somos tão jovens, mas também estamos caminhando também para a terceira idade. Então, é o nosso futuro também. Então, que seja, né, dado todo o reconhecimento a essas pessoas que tanto um dia, né, se importaram e nos ajudaram, se preocuparam conosco, né, para que a gente possa estar retribuindo isso para todas essas pessoas. Eu venho fazer um agradecimento também aqui, né, aos pais, às mães que puderam estar conosco, né, na festa das crianças, na praça. Eu creio que foi uma bênção, graças a Deus, tudo controlado, tudo certinho, não aconteceu nenhum problema, né? E agradecer a todos aqueles que colaboraram, que ajudaram. Gente, não dá para numerar. São empresas, são comércio e são pessoas. São pessoas voluntárias. Eu tive segurança voluntário, eu tive auxiliar voluntário. As pessoas me ligaram, falaram, viu, eu quero ajudar. Eu quero, né, cuidar, eu quero fazer. Eu não vou citar nome, que eu possa esquecer o nome de algumas pessoas aqui. Então, eu não quero, né, acabar esquecendo de alguém. Então, fica essa parabenização a todos eles. E parabenizar também
o secretário Léo, que esteve à disposição para a realização do evento. Ele dispôs toda a equipe ali à disposição para, no que fosse preciso, tanto a parte elétrica quanto a parte hidráulica, ele esteve ali sempre à disposição auxiliando. Parabenizar também o prefeito Cristiano pela entrega dos brinquedos para a criançada também. Ele andou a cidade inteira aí, parabéns prefeito, parabéns à equipe toda que tiveram juntamente com ele aí. É um trabalho onde há alguns anos até eu participei, esse ano aqui ficou um pouco mais difícil, que a gente fica na realização da festa, mas que é um trabalho grande. Eu acho que como eu posso dizer para você assim, é muito gratificante você fazer algo pelas crianças. Elas vêm, elas te abraçam, elas agradecem, sabe, aquele coração puro. Eu recebi aqui também algumas reclamações do bairro dos Nogueiras aqui. Uma das reclamações tem sido a falta de iluminação nas ruas. Eu sei que tem um projeto lá que é para o calçamento lá de algumas ruas, mas eu estive andando lá e não tem rede da Electro em algumas ruas lá. Agora precisa ver essa parte do Poder Executivo para providenciar, né, essa parte da iluminação lá, que são várias ruas que continuam ali sem iluminação, os moradores estão reclamando que está ficando perigoso, está tendo problema, alguns estão reclamando do calçamento. Eu estive conversando com o secretário Decinho hoje a respeito desse calçamento, tanto lá, quanto no bairro da Terra Preta, quanto todo esse projeto que estão aí. Está tudo aprovado, licitado, pronto para fazer, as empresas já vieram tudo, mas o Estado não liberou o dinheiro. Ele até mandou a mensagem aqui para mim, eu tenho aqui, né, a cópia aqui do documento que ele me enviou do governo, que enquanto o governo federal não liberar o dinheiro, eles não podem dar andamento na aprovação da obra. Tive também várias reclamações aqui da estrada do Azevedo, onde a máquina começou o serviço e por um problema ela acabou quebrando, e isso acabou causando transtorno, porque não deu para fazer o serviço como deveria ser feito. Mas eu tenho certeza que agora, arrumando a máquina aqui e resolvendo alguns problemas estruturais, eu tenho certeza que eles vão fazer a estrada como ela deve ser feita, tanto no Azevedo, quanto no Barrocão, quanto também no bairro dos Pintos também, que nós estamos aqui recebendo. Eu estou recebendo, né, diversas reclamações, e dizer, eu continuo andando pelos bairros, eu continuo aqui, eu tenho ido, eu fui, acompanhei lá no Azevedo, acompanhei o Barrocão, acompanhei o bairro dos Pintos aqui, e se tiver mais algum bairro também eu vou estar à disposição. Por enquanto é só, gente. Com a palavra, vereador Quinho. Bom, pela 15ª vez nós trazemos o assunto aqui da Sabesp. Todo mundo, às vezes, fica bravo com o vereador, fica bravo com o prefeito. A gente sabe que a gente está lutando, tentando, mas a saída aqui nessa casa, vereador Carneiro, é a gente montar a comissão. E essa comissão, nós vamos cair para cima da Sabesp. Fazer audiência pública, convocar quem tem que convocar, e nós dar resultado para a população. Chega. Toda sessão, ficar falando de Sabesp está cansado. Vamos começar agora a agir aqui e aplicar a lei neles, né? Somente assim que vai funcionar. Eu quero aqui mandar um abraço para o Nilson, mais uma vez cobrado. O bairro precisa de melhoria, o bairro dos Pintos. Eu espero que o Juninho possa dar atenção. O secretário bem atuante. E são essas minhas palavras, presidente. Com a palavra, vereador Capitão Solano. Boa noite a todos presentes, aqueles que nos assistem pelo YouTube, caros vereadores e todo o corpo da Câmara. Vou ser bem breve, até porque eu não sou abençoado com o dom da previsão, né? Mas a experiência policial me permite falar que nós estamos caminhando para um cenário cada vez mais violento. Então, isso tem sido anunciado há algumas semanas, eu tenho falado. Nessa última semana nós tivemos uma tentativa de feminicídio, né, uma senhora internada, o autor preso. Tivemos aí um caso de vandalismo também na cidade, e acaba ficando muito mais caro você remediar do que você prevenir. O crime ele acontece quando não tem a sensação de vigia, a sensação da proteção, a sensação do policial no local, né? Nós já apresentamos várias vezes aí a questão do reforço do policiamento. Hoje eu estive com o Comando Geral da Polícia Militar e com o coordenador operacional da Polícia Militar, e realmente não tem previsão alguma de aumentar por parte da Polícia Militar o efetivo de Joanópolis.
Porque, estatisticamente, você comparar Joanópolis com Guarujá, você comparar Joanópolis com Capital, Osasco e por aí vai, o impacto acaba sendo muito maior nessas outras cidades. Então, estatisticamente, não gera um desconforto tão grande para a instituição. Porém, nós podemos aumentar o nosso efetivo mediante a atividade delegada e também a promessa, que nós aguardamos que seja efetivada, de um sistema de monitoramento efetivo. Porque hoje nós não temos nada além do que uma rede de fofocas, né, de pessoas que acessam as redes dos outros e acabam invadindo a privacidade e monitorando. Então, espero, reforço e peço novamente ao prefeito, a todo o seu secretariado, que dê atenção para a segurança pública, porque o remédio sempre é muito mais caro. Obrigado. Com a palavra, vereador Irineu. Senhor presidente, amigos vereadores, amigos ouvintes que nos ouvem pela internet, colegas aqui presentes, a gente está aí numa cobrança grande dentro das estradas mesmo. Eu até fui conversar, mas fiquei um pouco meio desapontado com a situação que a gente está encontrando. Qual que é a situação? As máquinas, como o vereador William falou, está quebrada, né? E segundo que informam que estava ali dentro, essa patroa que estava lá no Azevedo, o que aconteceu com ela, eu acredito que vai ser a coisa mais difícil do mundo é conseguir arrumar aquilo. Que é uma máquina que veio, ela é chinesa, não tem peça, não tem nada, então ela fica até complicado de como o secretário vai conseguir resolver isso. Eu vejo aí uma dificuldade tão grande nisso. A outra máquina, que é mais nova, também está quebrada também, esperando a liberação para que se vai arrumar ela, para que seja arrumada. É um serviço delicado também, não é um serviço que se faz de uma hora para outra. Estão falando aí que vai, mas não é, que eu conheço esse lado do trabalho, é difícil. E a outra, a terceirizada, segundo que me falaram, que está quebrada também. Então, nós estamos aí numa situação praticamente com as mãos amarradas, né? Precisamos aí com a parte do executivo, que agite bem esse lado, para a gente consiga resolver essa situação. Senão, não vamos chegar em lugar nenhum. O Igor estava falando lá do Azevedo, realmente, eu sou morador de lá também, vejo a situação que lá se encontra, sou cobrado também ali no começo, né? Graças a bom Deus, a minha até em casa está bem, né? Mas lá em cima realmente ficou nessa dificuldade. Tem mais para cima um morro que não estava subindo, porque estava com buraco e poeira. Choveu, não está subindo também agora, né? Então a situação está difícil, tá ali, está um ponto meio crítico demais. E a gente vê aí como que vai se resolver isso aí, né? Precisamos de máquina, e sem máquina não consegue resolver nada. Então, fica aí como dizer, a gente cobrando diante disso, que possa resolver esse lado e realmente olhar bem também para... Eu tenho passado ali em frente à garagem, eu vejo assim, está chegando material, tá, mas é pouco. O material é muito pouco. Tem a parte, senhor vereador. Bem rapidinho aqui, para cima do seu Zé Bacite, lá não tem acesso, o acesso está muito difícil, nem de carro, eu acabei indo lá, mas isso já tem uns 60 dias, mas tudo bem. Tem aqui nessa casa também um empréstimo de 11 milhões, que é referente à parte da infraestrutura, das máquinas aí. Eu creio que seja um valor assustador, até um pouco no começo, mas que deve ser apreciado um valor um pouco menor, mas em prol dessa necessidade aí de contratar algumas máquinas, alguns caminhões de forma urgente, que senão não vai ter como socorrer todas essas estradas aí, para que o serviço não venha a parar, ser paralisado por causa disso. Mas nós temos aí agora, né, do orçamento, esse empréstimo. No outro mandato nós vetamos também, porque o valor era 7 milhões, agora é 11 milhões. Mas eu acredito que pode estudar um valor menor que possa resolver pelo menos parte dessas máquinas aí que estão defasadas. Nós temos a promessa até de vir algumas máquinas, mas não veio nada ainda, né? Obrigado. Realmente isso mesmo, tem uma máquina para chegar, mas realmente ela não chegou ainda, não sei se vai vir, se não vai, segundo o deputado falou que tem certeza que essa máquina chega, não sabe até quando, mas veja aí, eu estava conversando com o rapaz que faz a linha escolar, o que ele está fazendo? Entra, sai por Minas, entra por Camanducaia, quase chega na divisa de Camanducaia, se conseguir descer, pode falar, não está conseguindo nem subir, então só tem que descer. Então, tem criança que fica para trás, né, porque não consegue vir, então aí essa é uma dificuldade grande ali em cima. Mas espero que a gente tenha solução disso e realmente vamos terceirizar se for possível. Esse valor que está aí para ser também, eu também acho que é muito, né?
Temos que analisar muito bem essa casa de lei para realmente a gente não vai se apavorar diante disso e fazer um empréstimo de 11 milhões, um negócio muito grande para Joanópolis, aonde conversamos com a parte do seu Zé, que é o financeiro do Executivo, a dificuldade que tem realmente para se manter. Então, temos que ouvir muito bem isso. O vereador Wellington falando também da frota da saúde, sou de acordo também em terceirizar, mas tem um fato que a gente precisa olhar muito para isso. Segundo que nós fizemos ali, um grosso modo, que nós olhamos para esse projeto, esse projeto vai de terceirizar a frota, ele vai gastar mais ou menos R$90 mil por mês a mais. A gente até analisamos, R$90 mil a mais, então em 3 meses dá para comprar um carro. Né? Então tem que analisar bem isso. Ver realmente aonde a gente pode chegar, fazer a coisa certa. Sou favorável em terceirizar, porque hoje precisamos sim a terceirização, é o jeito mais fácil da gente fazer isso. Mas tem que ver se Joanópolis está preparada para isso, né? Que a gente consiga realmente fazer isso. Essa terceirização seja uma terceirização favorável ao município, né? Ao município. Temos que olhar pela parte executiva do município. O dinheiro que entra, como que é, porque estamos aí hoje, conversando, voltando a falar do seu Zé, ele não tem condições de arrumar os caminhões que estão na garagem. Está lá, para esse ano, ele já até falou, não tem condições de arrumar. Então, olha a dificuldade que está tendo. Né? Então, analisar bem isso aí, mas espero que a gente consiga aí, com sucesso, resolver todas as soluções desse ano ainda aí, né? Estamos aí quase, vamos falar do término do ano, mas estamos aí no término do ano, aonde pode a gente conseguir alguma coisa, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, TV YouTube que nos acompanha, vamos lá. Primeiramente, quero dar os parabéns ao vereador Ilha, que todo dia 12 faz o evento na praça. Eu passei por lá, estava bonito mesmo. Parabéns pela atitude de fazer todo ano. E também ao prefeito Cristiano, que deu a volta na cidade aí, entregando bolas. Não é de hoje que ele faz isto. Como eu sempre fiz no Natal Solidário, fiz 22 anos entregando bolas, brinquedos, balas, e parei nesses últimos anos aí. Mas eu agradeço àqueles que continuam fazendo, porque não é fácil. Eu pegava todo dia 23 e na 25 de março, aquele monte de coisa carregando, e chegava no dia 24 e encher bola, aquela correria, mas graças a Deus deu tudo certo nesses 22 anos. Então, parabéns para quem continua fazendo. Queria falar também ali da grade da ponte do Clube de Campo. Uns dias atrás era um lado, agora puseram o lado que não tinha, tiraram do outro lado. E isso já vai indo por 2 semanas que eu estou vendo ali. Quero ver se amanhã vou cobrar o Juninho ou o Decinho, quem seja, para pôr a grade, que está feio. Está feio, todo mundo cobra, passa o Carneiro, a grade. Então, vou cobrar amanhã. Também, mais uma vez, falando da calçada do Parque Linear, é a última vez que eu falo aqui, nessa tribuna. A última vez, porque eu não vou falar mais. Conversei com o Juninho, que estava limpando o rio lá perto da minha casa, conversei, ninguém passou nada para mim, se é para arrumar, não é? Então o Decinho tem que passar para o Juninho da garagem, o Juninho mandar a pedreiro lá arrumar. Porque se um não falar a mesma língua, vai ficar do jeito que está. Também falar hoje sobre os 5 alqueires. Vai indo para 21 anos, já falei nessa tribuna, 21 anos que o terreno está lá. Hoje estão tirando terra lá, não sei se está vendendo, o que está acontecendo. A máquina está rapando terra lá, terra preta, terra boa. Hoje está conversando com o vereador novo, o Davizinho chegou. Por que não pegar a associação de serraria que tem? Associação, levar toda a serraria para aquele terreno lá. Mas fazer adequadamente, não fincar 4 pau, ganhar um brasilite e já punhar a máquina. Não. Aproveitei para fazer um comodato, já falei aqui. Lá o Ari Cardoso comprou para ser um polo industrial. O que é o polo industrial nosso aqui? É serraria, fábrica de costura. Então nós temos que incentivar esse povo através daquele terreno, que está parado há mais de 21 anos. Nada se fez, nós estamos quase terminando o término de 1 ano do Cristiano, e o terreno está lá, abandonado. Ali é gado, é cavalo, está aberto o terreno. Então,
vou levar a proposta amanhã, eu, novo, para o prefeito, para ver se ele queira fazer chamar a associação de serraria, até mesmo na fábrica de costura, que há interesse naquele terreno para dar vida naquele terreno, criar alguma coisa naquele terreno, porque não pode ficar do jeito que está. Ou se não vender o terreno para, em vez de fazer empréstimo, venda o terreno, já falei aqui, venda o terreno, compra a máquina, compra o que precisar para a garagem municipal, porque do jeito que está não pode continuar. E vou entrar na polêmica do cavalo do bairro Moretti. Foi comentado, rede social, papapá. 6h20 da manhã, uma moradora ligou para mim, Carneiro, tem um cavalo na valeta. Tá? Não posso fazer nada já. Mas 8 horas eu liguei para o André, o veterinário André. Eu estou em Campinas, mas vou mandar a Michele. A Michele, com muito amor, ela foi lá, medicou o cavalo, mas medicou só, cedo. Tá? Eu fui embora trabalhar. Quando é à noite, me ligaram de novo. O cavalo já não estava, mas não estava na valeta. Graças a Deus. Já tiraram o cavalo, levaram lá na frente, lá, fizeram uma cabaninha de índio, o cavalo está debaixo, mas praticamente morto. O vereador foi lá, prestou, vamos levar o cavalo, pega o meu guincho, vamos levar. Mas não adianta, o cavalo está praticamente morto, como aconteceu. Fizeram o que tem que ser feito no cavalo, porque é uma injeção e matar o cavalo, porque não dá para fazer mais nada. Aí a polêmica vem, por quê? Por que o veterinário não acompanhou o caso? Acompanhou o caso durante o dia? Não sei, ele estava em Campinas. As má línguas falam que o veterinário teve o dia inteiro na Secretaria da Vigilância. Estou fazendo um requerimento, vou levantar todos esses fatos, porque se ele estava ali e mediu esforços para estar lá cuidando do cavalo, aí também, né? Aí fica difícil. E a Michele, que não é o porte animal grande, é o André. A Michele é para causa de gato, menor porte. Ela foi lá. Até a noite ela foi lá também. E ainda mais falaram. Não, o André podia ir ou não, porque não ganha hora extra. Não ganha hora extra. Mas se você puxar no portal da transparência, ver o montante que está lá, não sei por que tudo aquilo lá, você vai assustar. O valor que está lá é quase o salário do prefeito. Está lá, não é o Carneiro que está falando. Só você entrar e você vai ver. Então fica aqui. Vou fazer o requerimento e é para ser feito ontem. Mas ontem não tive aqui. Agora já está elaborado o requerimento, vou fazer como tem que ser feito. E a resposta nós vamos aguardar. Assim que vir a resposta, vou subir nessa tribuna, vou falar conforme a resposta, eu vou falar aqui nessa tribuna. Porque eu acho um absurdo o que aconteceu com o cavalo. Não sou da causa animal, mas nós todos temos um animal dentro de nós. Entendeu? Nós temos um animal dentro de nós para nós cuidar. Nós vamos cuidar. Seja lá onde for, o bicho que for. Em casa eu tenho 4 cachorros que não é meu, tenho 9 gatos que não é meu, vai estar lá para doar. Mas quem vai querer? Fica lá comendo a nossa raçãozinha e bebendo leite também. Obrigado, senhor presidente. Estamos iniciando a ordem do dia. Projeto de lei número 21 de 2025 do Poder Legislativo, que dispõe sobre publicidade e a transparência das filas de espera para consultas e exames na rede pública de saúde do município de Joanópolis e nos hospitais de referência e da outras providências. Coloco a redação final em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco a redação final em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A redação final foi aprovada por 6 votos. Projeto de lei número 36 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes de Joanópolis, o COMEG, do Fundo Municipal de Esportes, o Fundeg e da outras providências. Coloco a redação final em discussão. Algum vereador deseja se manifestar?
Então, não havendo manifestações, eu coloco a redação final em votação simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A redação final foi aprovada por 7 votos. Projeto de lei número 38 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a majoração do quantitativo do agente de defesa civil. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer e do texto alternativo da Comissão de Justiça e Redação. De Justiça e Redação, projeto de lei 38/25, Poder Executivo, parecer 72/2025 CJR. Cuide do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a majoração do quantitativo do agente de defesa civil. Verificou-se que o projeto foi protocolado dentro do prazo regimental. O projeto foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da Câmara, que emitiu o parecer favorável pela admissibilidade. Após, foi encaminhado aos vereadores para análise e deliberação. Além disso, foi aberto o prazo para a apresentação de emendas ou substitutivos. Ao adentrar na análise detalhada da proposição, observa-se que o projeto não se encontra em conformidade com os preceitos da técnica legislativa, necessitando de um texto alternativo, ficando assim de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar 95 de 1998. Além disso, ao avaliar aspectos formais e legais à luz dos princípios constitucionais, a comissão não encontrou obstáculo que comprometa a legalidade e regularidade da proposição. A conformidade com os requisitos constitucionais e legais assegura que o projeto está devidamente preparado para avançar. Portanto, com base no exposto, recomendo que o projeto continue seu trâmite conforme as normas regimentares da Casa Legislativa. Emitimos, assim, parecer favorável à continuidade da tramitação, discussão e votação em plenário, confiando que o projeto será analisado com a devida atenção e rigor pelos membros desta Casa. Este é o parecer, Joanópolis, 30 de setembro de 2025. Projeto de lei 38/25, texto alternativo CJR, dispõe da majoração do quantitativo de agente de defesa civil. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usa suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no âmbito da administração direta do município da Estância Turística de Joanópolis mais 2 empregos públicos de provimento efetivo de agente de defesa civil a serem lotados pelos aprovados em concurso público, elevando o quantitativo expresso do anexo 1º da Lei 2106/2022, que passa a entregar o anexo 1º da Lei Municipal 1664/2012, conforme o anexo 1º desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Joanópolis, 30 de setembro de 2025. Algum vereador deseja se manifestar sobre o texto alternativo? Então, não havendo manifestações, eu coloco o texto em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O texto alternativo foi aprovado por 7 votos. Coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, eu coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 7 votos. O projeto terá sua segunda votação na próxima sessão. Projeto de lei número 39 de 2025 do Poder Executivo, que acrescenta parágrafo ao artigo 18 da Lei 2.229 de 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, para autorizar a majoração do quantitativo de 2 cargos de agente da Defesa Civil. Eu coloco o projeto em segunda discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Então, coloco o projeto em votação simbólica.
Precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 7 votos. Projeto de lei número 40 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Trabalho e Empreendedorismo de Joanópolis, o CONTEG. Coloco o projeto em primeira discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Então, não havendo manifestações, o projeto terá a sua segunda discussão e votação na próxima sessão. Passaremos às considerações finais. Com a palavra, o vereador Novo. Eu abro mão, vereador Wellington. Bom, pessoal, só continuando aqui então o que eu tinha iniciado, é um tema também polêmico aqui que vamos ter que trazer, ter que ser abordado aqui, e uma das coisas que nos deixou um pouquinho perplexo aqui, até na época eu lembro do comentário do vereador Solano, por conta das nossas sessões extraordinárias, né? A gente sempre foi convocado por sessões extraordinárias aqui, sempre a presidente fez, a pedido de projetos que eram de relevância para o município naquele momento, né? E um desses projetos, qual que era, Carneiro? A criação de cargos de diretores, vice-diretores e coordenadores. Justificativa do quê? Apontamento reiterado do Tribunal de Contas. Houve apontamento de fato? Houve apontamento de fato do Tribunal de Contas. Como a vereadora a presidente Silvia já apontou lá no passado, não se pode fazer, não se pode ter cargo de diretor por livre nomeação, tem que ser concursado. Já foi falado isso diversas vezes. Justificativa qual que era? Não havia orçamento, e a segunda, não havia o cargo. Hoje, há orçamento, pois houve a previsão de impacto financeiro, então mostra-se que suporta dentro do nosso orçamento hoje a contratação, e segundo, não havia o cargo. Hoje, há o cargo criado e há a previsão orçamentária dentro do cargo. O que estava se aguardando? O lançamento de um concurso. Foi contratada uma banca, foi feito o concurso, e o apontamento do Tribunal de Contas sumiu. Porque esses cargos não estão no concurso. Então, agora, lógico, por favor. Obrigada, vereador, pela parte. Eu também, quando saiu o edital na sexta-feira, e a gente foi olhar, lógico, muitas mensagens perguntando, Silvia, cadê os cargos de direção? Eu falei várias vezes que para nós, para a prefeitura, seria ótimo acabar com os cargos comissionados, e conversando com a Dirce, a secretária, e com o gabinete, eles irão fazer a retificação do edital para incluir os cargos, que é o que nós votamos, né? A prioridade seria essa, colocar os 3 cargos de gestão junto. Então, farão a retificação, me prometeram, até o final da semana. Maravilha, Silvia. Presidente, muito obrigado. Eu até ia comentar com o pessoal, porque assim, esse é um apontamento reiterado que vem há muito tempo, e a gente não pode ser omisso. Nós fizemos o que foi necessário para dar celeridade de criar esses cargos, tanto que foi pago hora extra para os funcionários aqui, para fazer as sessões extraordinárias, para serem aprovados, e os cargos não foram incluídos. Então, até tinha comentado com o Carneiro, eu estava preparando a denúncia, na verdade já está até pronta, ia trazer só essa demanda para plenário, e eu ia mandar para o Tribunal de Contas, para ele analisar essa omissão. Então, aguardarei, não irei fazer e vamos ver que corrijam. E até aproveitando uma observação aí da fala do vereador Solano sobre a questão de segurança. O que me procuraram essa semana? Mais uma vez, segurança nas escolas. O que aconteceu essa semana? Uma denúncia na creche que está sendo reformada, que a creche está com as portas escancaradas, está entrando e saindo quem quer na creche. Entra pedreiro, sai pedreiro, não sabe se é pai, não sabe se é filho, não sabe se é Espírito Santo, não sabe quem está tendo acesso da creche. E detalhe, as obras, as manutenções sendo feitas com a presença de crianças de colo, de berço. Então, se isso não é um descaso, eu não sei mais o que é. Eu imagino que obras desse vulto, ainda mais envolvendo criança, tem que ser feito num horário que não tem as crianças. Ou no período de férias, ou no final de semana. E lógico,
Se vai fazer as obras, tem que ter no mínimo, um controle de acesso. Porque deixar as portas abertas, expondo as crianças, isso estou falando da creche, mas tem apontamento nas escolas, tem apontamento em toda a rede pública de ensino do nosso município. Estão esperando, como o vereador Solano, torno minhas palavras dele, estão esperando acontecer o pior para tomar providência. E depois não venha falar que essa Câmara não cobrou, porque está cobrando reiteradamente e precisamos resolver isso. Como a gente falou, é muito simples resolver. Solano foi ver essa questão da Secretaria de Segurança Pública do Estado, é muito difícil, já tinha corrido atrás também, eles falaram que não vão mandar o contingente, por quê? Até, Solano poderia complementar até, porque se não me engano que me informaram na época, é que as pessoas aqui em Joanópolis, a população, não registram as ocorrências. Então, se não registrar as ocorrências, estatisticamente, Joanópolis é seguro. Então, roubou uma galinha na casa, gente, faz o BO. Roubou roupa no varal, faz o BO. Brigou com o vizinho, faz o BO. Qualquer tipo de dano, faça um BO. Ah, mas eu tenho que ir na delegacia me expor. Não, o BO dá para fazer online. Então, faça. Vamos mostrar, não é para mostrar, nossa, Joanópolis está perdido na criminalidade, não, mostrar a nossa realidade. Porque as estatísticas vão fazer com que a gente consiga. Mas, enquanto isso, precisamos de ação do poder público. Eu já falei na outra gestão, o Adalto também não cumpriu, e estou solicitando essa. Faça um controle de acesso, faça uma guarita nas escolas e na creche. Não é caro. E, gente, é um investimento para tomar conta das nossas crianças. Eu vou começar a visitar de novo as escolas e a creche e espero não ver o que eu vi na gestão passada. Na gestão passada, eu vi o controle de acesso sendo feito por um estagiário de 16 anos e uma prancheta na mão, Carneiro. Eu espero não ver isso que eu vi na gestão passada. Eu espero que essa gestão tenha ter um pouco mais de zelo e que a gente resolva essa demanda. Bom, boa noite a todos. Com a palavra, vereador William. Venho aqui bem rápido aqui, esclarecer algumas coisas. Hoje a Secretaria de Saúde tem déficit, né, de motorista e de veículo. Às vezes o vereador apresentou a economia, mas a economia com carro novo. Com os carros que estão lá quebrados, vai faltar, não vai ter transporte para levar os pacientes. Pode ser feito temporariamente, por um tempo, e depois se a prefeitura conseguir comprar os carros e concursar mais motoristas para fazer esse serviço. Porque, às vezes, a pessoa demora meses, alguém está demorando anos até para conseguir uma consulta, alguma coisa, a gente sabe da dificuldade, porque é via Estado, e ela não pode perder. Então, essa parte do transporte tem que ser eficiente. Essa forma e outra. É um teste também, até para a gente ver na parte da infraestrutura. Eu acredito também, precisa de quanto agora? 11 milhões que precisa? E se fizer uma terceiração, contratar mais uma máquina, mais um caminhão e fazer um teste também, ver como que fica, porque lá também está faltando operador, está faltando funcionário. É uma possibilidade que estamos vendo aqui para resolver o problema a curto prazo. Lá tem van que já está com 600 mil quilômetros, a maior parte dos carros está tudo com 400, 500 mil. Então, e outra agora, volta de novo o mesmo problema da mesma empresa de manutenção. Aí nós vamos ver lá o valor da manutenção. É dobrado, triplicado, às vezes até 1000%. Já fiz a denúncia no ano de 23, refiz a denúncia em 24, agora de 25, como o vereador Ed falou, vai refazer a denúncia de novo? Não dá, né, gente? Com a palavra, vereador Quinho. Bom, presidente, o vereador Enel falou do empréstimo de 11 milhões, na qual eu também não vejo com os bons olhos esse empréstimo, os juros é muito alto, e o prazo de emenda venceu na quinta-feira. Então eu coloquei a emenda dizendo que qualquer empréstimo tem que passar pela casa, porque a gente não tinha esse dispositivo, então semana que vem para a gente votar, e é importante a gente votar essa emenda. Qualquer empréstimo tem que passar pela casa. Para que não possa acontecer uma pedalada fiscal, porque uma vez autorizado no PPA, o empréstimo o prefeito pode fazer, foi autorizado. Então, com essa emenda, a gente vai barrar. Só pode fazer o empréstimo com a autorização da casa. Com a palavra, vereador Capitão Solano. Bom, na verdade, eu só vou ratificar o que eu havia dito, que o vereador Wellington disse.
porque é triste ter que remediar, né? É triste você ver um parente próximo aí sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, algum tipo de crime. E realmente, estatisticamente, Joanópolis ela não grita aos olhos de quem avalia. Uma por falta de registro e outra porque realmente o número não é tão impactante. Então, falta um pouco da consciência em relação ao registro e falta também efetivo para a Polícia Militar distribuir. Hoje nós temos o menor efetivo dos últimos 25 anos. Então, a polícia ela sofre muito com a redistribuição de efetivo e acaba priorizando realmente onde a estatística acaba sendo um pouco maior. O crime, né, ele não tem pudor. O cara ele vai atuar onde ele se sente confortável, onde ele tem a sensação de impunidade. Por isso que o cara destruiu o banheiro lá. Porque sabia que ninguém ia passar, sabia que não tinha fiscalização, sabia que não tinha monitoramento, sabia que a única viatura da cidade poderia estar jantando, poderia estar atendendo a uma ocorrência. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura de aumentar a vigia, de aumentar esse controle, nós vamos acabar pagando caro para remediar. E realmente o controle de acesso, principalmente em estabelecimentos públicos, sejam hospitais e escolas, eles têm que ser um trabalho efetivo, tanto com imagens quanto com coleta de dados, para que a gente não sofra aí, né? Não é o caso de Joanópolis, obviamente, mas nós já vimos aí vários tipos de invasão em hospitais, por exemplo, ou para furtar, ou até para atacar alguém que está lá dentro. Então, se a gente não tiver esse controle, vamos sofrer. Então, muito obrigado e aguardamos um pouquinho mais de providência. No começo do ano, capitão, devido à inviabilidade financeira de se constituir a Guarda Municipal, eu apresentei um projeto para que contratasse seguranças, né, que colocasse nas escolas. Nós tivemos o problema lá dos ônibus, tudo, mas eles relataram da inviabilidade financeira. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar numa situação difícil, porque a Guarda já não conseguiu. E agora, pegando essa parte agora e nem segurança, não conseguir colocar, a gente fica numa situação difícil. Mas o problema é que a gente vai gastar de qualquer forma, seja para prevenir, seja para remediar. Então, se a gente não trabalhar com trabalho de antecipação, se nós tivermos uma política efetiva de antecipação do crime, de prevenção, a gente vai pagar para remediar, né? É custo para a polícia, é custo para o município, é custo para reparo, é custo manter a manutenção do hospital com pessoas feridas, tudo é custo. Então, se a gente não tiver uma política inteligente de prevenção, sempre vai estar remediando, e aí acaba até ficando um pouco mais caro. Mas vamos apertar para ver se a gente consegue um resultado positivo. Com a palavra, vereador Irineu. Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, hoje um taxista me procurou a respeito dos impostos que foi aumentado esse ano, de 139 para 250 e poucos reais. Eles não são contra o aumento, mas a Praça Central tem um pedaço de cobertura, não pode nem falar que é uma cobertura, mas tem um pedaço de cobertura. Aqui na pracinha tem o ponto ali, descoberto, não tem nada. Lá no Brajão, é na rua. Então, eles estão falando que é... Por que não é igual? Então faz uma cobertura, faça tudo igualar um ao outro. E aí isso, eles me questionaram, Carneiro, vê se você pode fazer alguma coisa por nós. E vamos fazer, vamos tentar conversar com o prefeito. Falar em guarda, eu lembro no prefeito Vânia, nós tínhamos 20 guardas de rua, 20. Olha o tanto que nós progredimos, não? Olha quanto que nós progredimos. Acho que o ano tem 40, 50, porque há 20 anos atrás ele tinha 20 guardas de rua, que andava, subia a dupla de guarda para lá e para cá. Joanópolis era bem protegido. Isso há 20 anos atrás. Hoje não tem nenhum. Mas que vergonha para o município de Joanópolis. É para ver. A praça, quantos comércios tinha em volta, a praça. Hoje os bares fechou tudo, restaurante. Olha, você vê, nós tínhamos, acho que 3 na Tecina, uma Arama, cooperativa. Depois o Giovanni, tem uma parte. Pode? Não, e eu corroboro tudo isso, até porque nós criticamos tanto a gestão do Adalto, quanto a questão da praça, por exemplo, que havia virado um ponto de droga e alcoólatra, e nada mudou. Nada mudou. E quando a gente fala novamente da guarda, qual que é o custo disso? Eu já conversei com o secretário Giovanni, o temor de que possa acontecer alguma coisa que gere responsabilização do município não se fundamenta.
Sabe? Não se fundamenta. E comandar é assumir riscos. O cara que está à frente da prefeitura, ele tem que assumir determinados riscos. E se acontecer, que é uma coisa hipotética, o município responde. Mas, enquanto isso, o cidadão de bem está pagando por falta de um trabalho. Então, realmente, nós temos que mudar um pouquinho dessa política para que, senão, nós não tenhamos, novamente repetindo, que remediar. Obrigado, vereador Marta. Solano, as suas falas são basicamente as minhas. Porque é muito fácil criticar. E a gente viu que num período de campanha, acalorado como teve o ano passado, né, Carneiro? Muitas promessas foram feitas. E principalmente da guarda. Quando o prefeito saiu, prometeu, falou como é impossível que não foi feito. E a gente sabe da dificuldade. A gente sabe que é de fato difícil. A gente não está falando que é simples de ser feito. Mas precisa mostrar que está tentando fazer, pelo menos. E não está tentando fazer. E o que o Solano falou é perfeito. Se não quer assumir a responsabilidade de um risco, está sentado no lugar errado. Ali, estar lá, ou aqui como nós estamos, é assumir riscos diariamente. Se não quer assumir risco, então entrou por um só motivo, por ego e por vaidade. Não está pensando na população. Porque se estiver pensando na população, mas vai problema nas contas. Quer ser prefeito? Vai ser prefeito uma vez só, reprovou as contas, mas pelo menos para a cidade vai poder bater no peito e falar, eu resolvi aquele problema. E isso dá muito mais orgulho do que qualquer conta aí aprovada ou rejeitada. Tem a parte. Pode ir todo mundo. Para a gente ter a guarda, a gente tem que criar primeiro o setor de trânsito, para arrecadar fundos, para a gente poder ter a guarda. Alguém tem que começar esse projeto. Nós temos que sentar com o executivo, chamar o executivo e falar, olha, manda para a gente vota a criação aí do trânsito, que está uma vergonha, precisamos realmente, de fato, chamar a responsabilidade. Assim podemos caminhar. É bem falado, Kim. Mas lá atrás, eu lembro dos 20 guardas, não tinha secretário de trânsito, não tinha nada. E os guardas trabalhavam tudo em dupla, a cidade inteira tinha guarda. Mas vamos lá. Então penso eu também que o Cristiano, eu acho que como os vereadores falaram, está na hora de sentar com essa casa, mudar alguma chave que precisa ser mudado na equipe, precisa ser mudado, e o prefeito ouvir mais os vereadores, porque tem hora vira as costas para os vereadores, nós não estamos aqui para fazer politicagem, porque o mandato termina daqui em 2028, vai acabar o nosso mandato. Aqueles que quiserem concorrer mais política e vier a ganhar, aí é força do destino. Como nós estamos aqui, eu praticamente talvez querendo encerrar a carreira, só se precisar de mim, um candidato para mim puxar um votinho, mas eu acho que não quero mais, então vou continuar falando. Como o Hélio falou, o prefeito que senta na cadeira tem que ter um pouco de pulso, tem que dar uns gritos, tem hora, e falar, vamos fazer. Se não falar, vamos fazer, não vai fazer. Vai passar os 4 anos assim, do jeito que nós estamos vendo. É o feijão com arroz. De vez em quando vai comer um bifinho. Porque, do jeito que está, é os 4 anos assim. E nós aqui falando toda terça-feira nessa tribuna. Faça isso, faça aquilo. Fazer o quê? Então é assim, a política de Joanópolis caminha nesse passo. Cristiano é uma boa pessoa simples como nós, tem vontade, mas se ficar ouvindo muito aquele lado, não dá, não vai fazer nada. Vai fazer esse empréstimo? Eu voto o empréstimo nos 4 anos do prefeito. Vê se cabe o valor da guarda no empréstimo para fazer para os 4 anos já. Depois, se não der outro prefeito que ganhar, que continua fazendo como quer. Mas que tem que criar uma guarda municipal de Joanópolis, tem que criar. Fica aí o pedido do Carneiro, dos demais vereadores que estão pedindo, toda a sessão pede essa guarda na rua. Então, o prefeito tem que ter um pouco de pulso para governar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 20h45, e convoco os senhores vereadores para a 25ª sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de outubro. Boa noite a todos.